Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Bom dia para você que está acompanhando a 91,7 Pai Querer, aquela linda, maravilhosa, que a sede fica do lado do melhor lago do mundo, que é o Lago Igapó. E nós estamos fazendo essas transmissões na agência Marcão Careca. Por quê? Porque desta forma você consegue nos ouvir e nos assistir também. Amigos, o bate-papo desse sabadão cedo é a respeito das mulheres de novo. Ah, meu Deus do céu, todo ano a gente volta aqui para comentar o seguinte. Como minha família sempre comentava comigo, todo dia é dia dos pais, nada de comemorar um dia só não, hein? Todo dia é dia das mães, nada de comemorar um dia só não. Todo dia é dia das mulheres. Mas por que essa semana? Porque a gente precisa levantar questões. O ano passado eu já tinha essas minhas convidadas aqui, duas delas, e aí nós novamente voltamos esse ano para a gente relembrar assuntos e com assuntos novos. E a palavra empoderamento passou a ser uma coisa tão usada nos dias de hoje, mas verdadeiramente, será que as mulheres estão empoderadas? Será que de um ano para o outro as coisas mudaram no comportamento machista, no comportamento da sociedade? Porque às vezes esse machismo do homem acontece também de mulher para mulher. Não é? Então eu tenho várias dúvidas e essas dúvidas todas eu vou fazer questão de tirar com secretária municipal de Educação de Londrina, Maria Tereza Pascoal de Moraes. Ela é intérprete de Libras. Só não posso falar com você em Libras porque as pessoas não vão nos ver, né? Professora, a não ser pelo YouTube. Professora de Educação Básica desde 99 e advogada. Formada em Direito pela Fundação Eurípides Soares da Rocha. Pós-graduada em Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública desde 2017. Atua como secretária municipal de Educação de Londrina, selecionada através de processo seletivo nacional. Exerceu a mesma função em Ourinhos de 2013 a 2016. Aí eu fiquei sabendo que a secretária, ela não é um cargo indicado assim, você vai ser secretária. Não, ela foi ela atravessou um processo seletivo nacional e aí ela veio para cá com toda a sua experiência. Bom dia, Maria Tereza Pascoal de Moraes, secretária municipal de Educação da cidade de Londrina. Bem-vinda. Bom dia a todo mundo que está ouvindo, assistindo. Tá aí uma sugestão para colocar uma intérprete de Libras no programa, para a galera que está vendo do YouTube assistir. Tem muita conversa boa correta, aqui. Né? Pelo menos uma legenda que aí todo mundo vai acompanhar a gente, não só ouvir, ver e mais também trabalho entender. Pra mim, né, mais trabalho, Marcão, acho uma boa. Faz um podcast super acessível, um programa mega acessível aí. A gente precisa aprender cada vez mais com essas coisas. Vamos levantar a bandeira. Politicamente correto. Prazer de estar aqui falando com vocês, mais uma vez falando sobre essa data importante que foi a Semana da Mulher aí. Muito bem, muito bem. Tenho aqui também a Juliana Fagion Belucchi. Essa minha pronúncia totalmente italiana tá certo, não? Fagion ou Fagion? Quase. Como que fala? Correto. Juliana Fagion Beluschi. É muito chique. É muito chique. Agora, para nós, um pouco mais pé vermelho, pode ser Fagion Beluschi. Pode As pessoas ser. não acertam 100%, acertam? Nunca, né, cara? sai de todos os sai jeitos. Juliana e não sai Juliana. Não, sai de qualquer jeito, Juliana. mas tá tudo certo, a gente aceita. Muito bem. Secretária Municipal de Recursos Humanos, graduada em Administração pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Empresarial e Direito Administrativo, mestre pela Universidade Estadual de Londrina, 16 anos de experiência no ramo automobilístico e na indústria farmacêutica. Olha que legal! 16 anos no ramo automobilístico, isso é 90% no masculino. A indústria farmacêutica até mistura bastante, né? A gente vai falar sobre isso. Exato. Professor e coordenador de curso de Administração e Engenharia de Produção. 10 anos de experiência na administração pública. 10 anos já. Juliana. Experiência como presidente de comissões importantes, incluindo a responsabilidade pelo plano de cargos do município, integrante do Conselho de Governança do município. Isso é muito importante. Secretário Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura. Na segunda gestão do prefeito Marcelo Bellinati, responsável pela gestão de 10 mil colaboradores, 10 mil vidas funcionais. Cara, nós temos 10 mil funcionários, 10 mil colaboradores na prefeitura. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marcão, obrigada pela pronúncia. Bom dia a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem. E assim, realmente tem bastante experiência, porque eu já trabalhei bastante no meio masculino e bastante no meio feminino, que a gente vai conversar sobre isso depois, né? Nossa prefeitura é bastante feminina. Dos 10 mil colaboradores, tá quanto? 77%. São mulheres? Sim, cerca de 7.600 mulheres. Meu Deus, é uma prefeitura feminina. É uma prefeitura feminina. Pronto, por que nós estamos então brincando? Vamos tomar aquilo lá. Vai ser bem bacana esse bate-papo aí. Muito bom.
mais números para a gente poder comentar aqui. E tenho também o prazer de estar recebendo a promotora de justiça do Ministério Público, a Suzana Lacerda, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo em 93, especializada em Penal e Processo Penal pela UEL, mestrada em Saúde Coletiva pela UEL, integrante do Núcleo de Gênero e do Núcleo de Igualdade Racial do Ministério Público, integrante do COPEVID, que é a Comissão Permanente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do Paraná, atuação por 6 anos na Promotoria de Justiça com atribuições perante o Tribunal do Júri de Londrina, à frente da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres, Crianças e Adolescentes em Londrina por 10 anos. Atualmente promotora de Justiça com atribuições para a defesa da saúde pública, saúde do trabalhador, educação e direitos humanos em Londrina. Uma vida todinha estudando a respeito da Defensoria Pública. Suzana Lacerda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a todos e todas, a todas as pessoas. E eu já faço uma provocação. Por que será que a prefeitura é 77% feminina? Porque no serviço público nós não temos diferença salarial entre homens e mulheres. Portanto, as mulheres procuram o serviço público, porque na atuação privada nós ainda temos uma diferença salarial, em média, de 23% entre homens e mulheres. A menos. A menos. Então, no serviço público, ao menos nós temos a garantia, apesar de nós não alcançarmos muitas vezes os cargos de poder e os cargos de gerência, mas ainda, pelo plano de carreira, nós temos a certeza de que nós vamos ganhar a mesma coisa que os homens. É um dos poucos setores, então, em que as mulheres têm essa segurança ou essa garantia. Parcerias que a gente faz com variados segmentos da sociedade, a gente percebe que sempre assim, os homens comandam os processos, não é? E aí pensam-se no politicamente correto, tanto na parte racial, enfim, né? Você tem que colocar pessoas de todas as etnias, né, de todas as idades, um cadeirante, enfim, você precisa desenhar isso esteticamente. Mas, na realidade, está longe disso acontecer, não é não? Está longe. A doutora falou isso, eu me lembrei essa semana, né? É o tema da semana. Eu vi algumas grandes indústrias entraram com ação na justiça, indústrias privadas, para garantir o direito de não publicar os salários nos sites oficiais, para que as pessoas exatamente não tenham acesso à diferença entre homens e mulheres. Que a população consumidora não desculpa que aquela empresa que se diz politicamente correta não está pagando correto às mulheres. Na verdade, não paga o mesmo, paga mais para homens, né? E no setor público, de fato, a gente já tem essa conquista garantida. Eu e meus colegas, nós temos as mesmas condições de trabalho. E na educação ainda é maior que isso, né, Ju? Mais que 77%. Então, acho que tem 2 motivos bacanas para a gente falar. A questão, obviamente, aqui que a doutora Suzana levantou, é uma verdade. Então, assim, será que as mulheres têm essa facilidade toda de adentrar a iniciativa privada ao concorrer com os homens? É o primeiro ponto, né? E segundo, o salário é o mesmo ou não? E também a questão cultural arraigada com relação à essência da profissão. Porque Maria Tereza, a Secretaria de Educação é a culpada, entre aspas, né? Por alavancar esse número de 77%, que lá chega a ser 95% feminino. Então, há aquela questão também cultural que, assim, a mulher, quando ela saiu primeiro para o mercado, a primeira profissão dela era o magistério. Né? E aí isso foi, e agora sim, a gente tem uma tendência de estar invertendo isso, né? Hoje a gente já tem mulher servidora que dirige veículo pesado e dirige super bem, né? Temos, assim, bastante procuradoras, mas eram carreiras que, antigamente, elas eram mais masculinas. Agora está começando a dar uma misturada. Mas ainda o magistério ainda tem essa essência feminina, né? Então, quantas professoras nós temos no município? Mais de 5.000 professoras. E isso, aí você comentou, a Juliana comentou que desses 5.000 professores, 95 são mulheres. 95% são mulheres dos servidores e também das unidades filantrópicas que a gente tem, que são professores vinculados à iniciativa privada, né, que são escolas consideradas privadas. A grande maioria também é mulher, passa dos 90%. Marcão, uma coisa que é preciso pontuar, né, que foi colocado pela Juliana, é que
às mulheres foi dado o papel de cuidado. Exato. Né? Então, quando ela saiu para a profissão, ela saiu para o papel de cuidado. Então, o magistério, a enfermagem, a Exato. psicologia. Então, A hoje... mão de obra era do cuidado. Exatamente. Entendi. E hoje, no Ministério Público, olha que coisa interessante, nós estamos num processo de eleição do Procurador-Geral. E o que se discute? Nós podemos ascender, subir na carreira sob 2 critérios: antiguidade, tempo que nós estamos na carreira, e merecimento. E nós estamos discutindo com os candidatos, a maioria deles homens, são 7 candidatos, 6 homens e 1 mulher, candidatos a Procurador-Geral, que uma mulher que está em licença maternidade e volta ao trabalho, isso tem que ser considerado e pontuado no merecimento de maneira diferente. Porque uma mulher, ela volta amamentando, quando nós voltamos a trabalhar, nós não voltamos no mesmo ritmo. E como é que nós vamos ser pontuadas da mesma forma que os homens? Quando nós nos afastamos da nossa promotoria para amamentar ou para cuidar do nosso filho, não é colocado outro colega no lugar. Da mesma forma como se eu estivesse lá. Então, eu volto, o meu serviço está acumulado, e aí, quando eu volto, eu vou ser cobrada de uma maneira diferente. Isso é igualdade de gênero? Porque os homens não vão parir nunca. Outra discussão, se eu tenho um colega e uma colega promotores de justiça, por que essa licença maternidade não pode ser dividida como uma licença paternidade? E aí a gente volta à discussão de que o trabalho do cuidado sempre é da mulher. E eu posso aqui elencar várias coisas. Em determinados momentos na minha carreira, em que a minha filha estava doente, eu estava num trabalho muito complexo e eu deleguei o cuidado da minha filha doente a outra pessoa, eu sempre fui olhada com desconfiança em relação à minha maternidade. E um colega, quando recebe um telefonema que o filho está doente e ele delega a outra pessoa, ele é um ótimo profissional. Eu não. A minha pecha é de uma mãe desidiosa. Não é que eu percebi. Isso é claríssimo. Exato, né? E você comentou que desses que estão sendo avaliados, são 7, 6 homens e 1 mulher. E quem faz a avaliação? São homens ou mulher? Não, eles se colocam à disposição para serem votados. E todos nós, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras, votamos. E no seu segmento? Mas isso está sendo interessante porque é a primeira eleição que a pauta de gênero está sendo colocada fortemente. O que vocês vão fazer? Nos ofícios vão vir agora promotora de justiça? Nós vamos ter um tratamento e ser consideradas enquanto promotoras, procuradoras e as nossas peculiaridades decorrentes do gênero? Porque nós não somos todos iguais. Então, tratamento diferente para os diferentes. Essa questão do tratamento, eu me lembro que recentemente eu li uma informação que no Senado não havia banheiro feminino, porque não existiam senadoras. Eu ouvi falar isso. É recente no país. Eu estou dando esse exemplo do banheiro porque todas essas questões que a doutora está colocando são o que a gente enfrenta. É muito mais fácil para o homem. Ainda enfrenta? Ainda enfrenta. Por mais 2024, a gente tem tanta tecnologia, a gente fala sobre IA, a gente fala sobre algoritmo, a gente fala sobre inteligências artificiais. Esquece. Enfrenta. Tá arraigado ainda. Eu acredito que hoje a gente consegue falar disso, né? Um programa com essa audiência. Trazer aqui mulheres para tratar desse assunto. A gente tem um avanço, eu percebo isso, é evidente. Só o próprio fato de comentar isso abertamente, como vocês comentam, já é um grande avanço. O fato da gente ter um dia, uma semana como essa, em que a gente só não vai entregar botão de rosa, mas a gente vai promover alguns debates. O botão de rosa a gente ama também, mas ama todo dia, não só no Dia da Mulher. Me entregue todo dia. Me entregue todo dia, a flor, o chocolate, inclusive. Não só, mas de trazer, de fato, essa discussão para que as pessoas entendam que é muito difícil ser mulher. Por exemplo, a violência de gênero, a violência política de gênero. Quando alguém vai xingar uma mulher, porque acontece muito nas redes sociais, uma mulher candidata ou uma mulher que tem um cargo, geralmente isso está ligado à sexualidade da mulher,
se a mulher é casada, se a mulher é solteira, se a mulher é isso, se a mulher é aquilo. O que jamais eu e a fala de um professora homem. Maria Tereza podemos falar isso de cátedra. Todas as vezes que nós tomamos atitudes que a sociedade, um grupo da sociedade londrinense não se agradou com isso, nós recebemos toda a espécie de xingamento permeado pela questão da sexualidade, a ponto de ser necessário nós interditarmos nossas redes sociais. Já aconteceu isso? Já. Recentemente ou não? Já aconteceu. Faz Algum tempo, mas você é aconteceu, muito Ju? comum Não. isso. Com a minha rede social, não, mas assim, já aconteceu sim, e assim, acho que tem uma questão também que, vou falar, não me considero bonita, mas assim, quem olha, aí vem ligado à sexualidade, deve ser amante de alguém, deve ser, não sei, né, deve ter alguma coisa com alguém. Então, assim, esse tipo de coisa a gente sente. A aparência também acaba A atrapalhando. aparência acaba atrapalhando. Então, assim, e tudo que vem, as pessoas não estão olhando meu currículo, olha meu currículo. Então, assim, as pessoas não estão olhando meu currículo. Exato. E elas vão olhar para outras questões, como bem colocado aqui, relativa à sexualidade. E é lá que vai ser o ponto que, né, procuram para te ofender. Nas profissões que vocês têm, chegar ao cargo que vocês têm, na conquista que vocês têm, o que aconteceu? Foi resiliência? Foi abstinência de situações? Foi saber que isso um dia ia acabar? Porque tem muita gente que às vezes para no caminho. É tão criticada, o tapete é tão puxado tantas vezes. Hoje vocês três têm cargos de confiança extremamente importantes na cidade. Né? O que fez com que vocês chegassem? Porque também nós estamos sendo ouvidos por muitos homens, por muitas mulheres, que dizem, tá bom, perfeito. Cara, elas já tacaram ovo demais, pedra na vidraça dessas três mulheres. Mas o que fez vocês resistirem? O que fez? Eu posso falar? Claro. Eu estou aqui muito reflexiva sobre a sua pergunta. Eu penso em 3 coisas. Eu tive um pai muito pobre, um retirante nordestino, que fez das tripas coração para eu estudar. E apesar dele ter tido uma educação muito machista, ele sempre disse para mim, filha, a única coisa que eu posso te deixar é estudo, e não dependa de homem nenhum, tenha o seu próprio dinheiro. E eu acredito, as mulheres elas só vão ser livres se elas tiverem a sua independência financeira. 2, determinação. E 3, que eu digo hoje com toda certeza, o que nos encoraja a nos manter na nossa determinação, ao contrário do que querem que nós acreditemos, são as outras mulheres. A sororidade, a amizade das outras mulheres, porque todo o tempo quiseram que nós acreditássemos que as outras mulheres não eram nossas parceiras, e elas são sim. Entendi. E cada vez mais o que dá força para uma e outra mulher é a parceria e a determinação da outra mulher. Quando eu vejo o trabalho da Maria Tereza, quando eu vejo o trabalho da Juliana, quando eu vejo o empenho de outras colegas promotoras, quando eu vejo mulheres vítimas de violência doméstica, quando eu vejo mães que enfrentaram os autores de violência dos seus filhos, são essas mulheres que me dão determinação para eu seguir lutando para que nós, mulheres, no dia 8 de março, não queremos receber flores. Nós queremos liberdade e queremos ser quem nós quisermos. É só isso. Exato. Eu acho que a doutora Suzana está falando também, estou reflexiva, porque meu pai também era assim. Meu pai dizia, eu conto essa história, acho que eu já contei aqui da outra vez, meu pai, eu e meu irmão fazemos aniversário muito próximos, assim, 1 ano de diferença, mas perto do mesmo mês. E meu pai deu um relógio que trocava pulseira, em 1987. Eu fiz 7 anos, meu irmão fez 8. Vi um estojo branco, assim, não lembro a marca, mas tinham várias pulseiras coloridas e uma pecinha de relógio. E eu fui ver, o meu era em algarismo romano. E eu tinha 7 anos, eu era mais nova, não era justo. E do meu irmão era digital, lembra do digital? Eu lembro dessa história. E aí eu fui e falei pro meu pai, pai, mas eu sou mais novinha, eu devia ganhar o digital, porque eu não sei ler algarismo romano ainda. Aí meu pai falou assim, mas você é mulher, você vai ter que se virar até para ver hora. Você vai ter que se esforçar mais do que os homens para poder ver hora. Então, meu pai
maravilhoso, mas com uma criação machista, com um jeito... Ele sempre disse isso, você não vai casar se não tiver uma profissão. Por isso eu fui para o magistério, Ju. Fui para o magistério porque, assim, ó, ele achava que eu ia casar cedo. Não deu certo, papai. Então, ele achava assim, com 18 anos você tem que ter uma Você nasceu em profissão. qual cidade? Eu nasci em Guiratinga, no Mato Não, Grosso. calma, vamos devagar com isso. Como que é o nome da cidade? Guiratinga, no Mato Grosso. Gui. Isso, Quantos mil Guiratinga. habitantes? 15 mil habitantes. 15 mil habitantes. Uma cidade, umas 2 horas de Cuiabá. O que teu pai fazia? Meu pai era garimpeiro. Ah, tá brincando. Garimpeiro. Foi E ele achou o garimpar de- seguinte, teve a Maria Tereza, minha filha, você vai casar com o quê? Naquela 15 anos, 16 anos, eu quero Não, ele imaginava, sei lá, que eu fosse casar com os 18, No máximo, mas né? eu precisava ter profissão. Então, vai fazer magistério, que era curso técnico, maravilhoso, inclusive. Sinto muita falta do magistério, na formação dos professores do Brasil, via de regra. E aí eu fiz o magistério, eu entrei com 15 anos de idade, com 18 já tinha uma profissão. E aí, procurando concurso público, evidente, o meu primeiro acesso foi no serviço público, nunca mais saí, desde 1999. Mas foi instigado por um cara, machista ou não, mas instigou do mesmo jeito que a promotora, a mesma coisa. Mas eu Pais, acho que é isso, Marcão, porque olha só, por exemplo, não é muito diferente também, se você for olhar para mim. E o pai estava lá me levando quando eu era criança, 5 anos, ele me levava a passear na UEL e falava assim: filha, você vai estudar aqui quando você crescer. E era assim, tudo que eu sabia. Eu sabia que eu ia estudar lá porque ele queria. Agora, eu acho que esse ponto de reflexão é interessante no seguinte sentido: homens que, ao ter uma filha, se despertaram para a situação. Então, opa, agora eu tive uma filha, eu sei como que é esse universo. E aí, de repente, né, olharam e falaram, acho que eu tenho que dar um caminho aqui diferente. é como assim, a minha filha tem que se sabiam, defender né? nesse mundo meu machista, dele. Teve que ter uma E filha. o machismo, e o machismo não é de homens ou é de mulheres. O machismo é social, é da sociedade. Da sociedade. É uma construção sociocultural. Então, eu sempre digo, às vezes aponta uma mulher e disse, olha lá, essa mulher é machista. Eu falo que é um segundo julgamento da mulher. Porque mulheres podem ser machistas tanto quanto homens. Às vezes elas estão tão mergulhadas no machismo que elas sequer percebem o quanto elas são vítimas dele. Então, aí que eu digo, e aproveitando a presença da secretária Maria Tereza, a educação ela é fundamental para a gente mudar esta realidade. Precisamos falar de gênero nas escolas. Isso não tem nada a ver com ideologia de gênero, que se criou uma confusão tremenda. Nós precisamos falar o que é essa construção sociocultural de que uma mulher não pode trabalhar numa empresa automobilística, ou de que uma mulher não pode fazer isso ou aquilo, ou de que um homem está autorizado a bater numa mulher. A Lei Maria da Penha, lá no seu artigo 8º, está dizendo o quê? Está dizendo que não pode haver violência contra a mulher. Então, está estabelecendo que nas escolas deve-se falar sobre isso. Mas aí, por um tempo, se interditou essa discussão e esse diálogo nas escolas. Ou a gente muda e permite e reflete sobre essa realidade na escola, ou nós não vamos mudar essa cultura machista, essa cultura da violência, essa cultura que o corpo feminino é um objeto, que o homem pode tocar quando ele quiser, que a mulher não pode dispor sobre o seu próprio corpo. E isso, como é que a gente vai mudar? Na educação. Na educação. Maria Tereza, as novas professoras pensam de que forma? As professoras com mais experiência ainda estão um pouquinho mais arraigadas nesse conceito mesmo que a promotora comentou? Porque eu tive uma educação de vó. Quem tem educação de vó é mais arraigado que a educação de pai e mãe. É vó, eu fui criado com vó. A avó, Fausta Raposo, é o nome da minha avó. Era uma pessoa de sítio, de fazenda, e era sempre assim, cuidado, teu pai está chegando, é o teu tio, nunca era mãe, por mais que minha mãe trabalhasse. Então, minha própria avó nos educou sempre, não com medo, mas que a autoridade máxima de uma casa sempre era meu pai, meus tios, eram os homens. Existem, na rede pública, 95% de mulheres. Essas mulheres professoras já estão pensando de uma forma diferente, exatamente para começar a ter essa educação nessa nova mulher que está vindo aí como estudante? Bom, a gente percebe as gerações, né? E acreditamos que com a educação, os que estão hoje ouvindo esse debate, mais novos, eu percebo,
as gerações vão melhorando em relação a isso, elas vão evoluindo. Você percebe isso? Percebo, As até professoras porque comentam isso com você? nós temos muitas professoras que são, assim como muitas mulheres, a maioria das famílias são sustentadas pelas professoras. Então, assim, é quando você pensa no empoderamento que essa mulher tem, é essa mulher que paga a conta, ela que cuida das crianças. Na escola, sabe qual é a reflexão que eu faço? Não fala reunião de pais, porque não vai pai. 90% é mãe, é reunião de mães. Pais, reunião de mães, né? Veja, pensa. Então, a gente já tem feito, a gente faz muito esse exercício de refletir sobre o papel. Gente, olha, quem cuida da criança é a mãe. Então, a nossa comunicação é com a mãe. Eu, Maria Tereza, evito falar sobre... porque é a mãe que vai, é a reunião de mães. A maioria das nossas reuniões são as mães que estão presentes. E os dados, né, secretária, de quantas crianças sequer têm o nome do pai registrado na sua certidão de nascimento? Então, às vezes, comemorar Dia dos Pais e falar de pai também é um trauma para essa criança. Sim, a gente tem feito isso já há algum tempo aqui em Londrina, que é a Semana da Família. Lá em maio a gente faz a Semana da Família, em agosto a gente faz a Semana da Família. A gente, algumas escolas usam o slogan assim, quem cuida, a semana de quem cuida. Entendi. Semana de quem cuida de mim. Porque muitas vezes não é. E é sempre, quando a gente faz essa reflexão, principalmente com as gerações que vão vindo, né, gente? Não posso dizer que é uma pessoa dessa idade ou daquela idade. Mas as gerações que estão vindo, a gente percebe esse assunto muito mais... Claro. debatido, né? Claro. O Fórum Brasileiro de Segurança estava vendo uma publicação, a Lei Maria da Penha de 2015, ou seja, antes de 2015, matou a mulher e matou não sei quem, era a mesma coisa. Então, hoje a gente tem dados assustadores sobre isso, 10.655 casos. Não, eu tenho aqui, em 2023, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 6 horas no Brasil, a cada 6 horas. E aí aqui é um senador homem dizendo, nós homens temos o dever de contribuir para combater a violência e mudar essa realidade. Ele, como homem, comentou isso, né? Romário, deixa eu dar o nome aqui, Romário. Então, eu estava estudando a respeito disso para conversar com vocês. Na maioria dos países, né? Mas vamos falar da realidade de Londrina, porque se a gente abrir isso para o mundo, aí tem países que você esquece, tá? Na idade primitiva, né? As mulheres são violentadas, então tem tribos indígenas, tem um negócio muito, muito louco no mundo, com a falta do respeito do homem e da sociedade com as mulheres. Agora, se esse pensamento, Maria Tereza, está sendo voltado para as nossas quase 5.000 professoras, nós temos um caminho, então, bem legal, bem direcionado e bem pensado como isso, porque esse reflexo você percebe nas professoras, né? Você percebe que essa nova jovem precisa dessa informação, não é? Porque aí ela vai saber se defender e ela vai saber que lei que é essa, para quando ela estiver na rua, ela poder saber, olha, eu fui educada na escola com as novas leis, não é? Exato. Mas, para isso, a professora não pode ser ameaçada se ela falar desse assunto. Por quem? Por quem acha que esse assunto é proibido de ser dito. É mesmo? Esse assunto não é proibido de ser dito, esse assunto é livre. Esse assunto tem que ser falado nas escolas. É para se falar de gênero, é para se falar de violência contra a mulher. Não é proibido, aliás, muito ao contrário. É dever do professor falar sobre esse assunto nas escolas. Você que você falou entre ideologia de gênero e você não ficar defendendo a ideologia de gênero, que tem muita gente que confunde totalmente esse tipo de educação para as crianças, né? É você levar essa informação sobre essa insegurança para as crianças, não é isso? A gente tem dito constantemente nas escolas sobre o respeito que as crianças... a gente trata isso, por exemplo, essa semana é uma semana que todas as escolas trabalharam sobre a perspectiva da mulher, do que a mulher faz, mas sem... a gente cai numa armadilha de falar somos guerreiras. Não, a gente está sobrecarregada, a gente faz um monte de coisa, cuida de filho, trabalha fora, cuida da família, participa de todos os... A gente tem uma sobrecarga muito grande e olhando para as crianças, do cuidado que a gente tem em falar disso para elas também, do respeito que elas têm que ter com a presença das mães sempre nas escolas, enfim. As avós, muitas avós são cuidadoras dessas crianças. Então, a gente tem essa necessidade de tratar desse assunto nas escolas. Muito bem, nós estamos saindo para o nosso primeiro intervalo comercial.
e nossa discussão a respeito da Semana Internacional das Mulheres, mas a gente está focado aqui em Londrina para a gente descobrir cada vez mais o melhor caminho para essa convivência pacífica entre a sociedade e as mulheres, tá bom? A gente já volta aqui pela 91,7, a nova mulher, comentada aqui com Suzana Lacerda, promotora de justiça. Nós temos a Juliana Fagion, secretária municipal de Recursos Humanos, e a Maria Tereza, secretária municipal de Educação da cidade de Londrina. A gente já volta.
Muito bem, estamos de volta com as minhas convidadas especiais, secretárias e promotora de justiça. Suzana Lacerda é promotora de justiça. A Juliana e a Maria Tereza são secretárias. Uma de recursos humanos, a outra de educação. Eu já aprendi coisas aqui, hein? Número de quantidade de colaboradores, são 75% de colaboradoras dentro de 10... 77, quase 80%. Quase 80% são mulheres dentro da prefeitura. Das profissões, dentro dessas quase 10 mil, são 5 mil professoras. Dessas 5 mil professoras, 95%. 95% mulheres. São mulheres, então nós estamos invadidos pelas mulheres para tudo quanto é lado, em todas as escadarias, todas as salas, todos os cargos, mas... E aí a gente se volta novamente para detalhes como a violência, não é? Nós temos um país violento ainda, eu acabei de ler dados aqui para vocês a respeito desses assassinatos. Em 2023, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 6 horas. Promotora Suzana Lacerda, nós temos números alarmantes para o Brasil quanto a isso, né? Então, o Brasil, em 2010, estava na 7ª posição no ranking mundial. Em 2013, passou para a 5ª posição no ranking mundial em termos de feminicídio. Só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Federação Russa. É assustador. Muito, muito. Hoje você... Sabendo ainda, desculpa, Marcão, sabendo ainda que nós temos muita subnotificação. O que é isso? Muitos feminicídios que não são registrados como feminicídio. Se a gente olhar o último mapa registrado pelo Data Senado, o Paraná aparece com dados muito importantes de feminicídio. Eu, enquanto pessoa que trabalha na justiça, eu arrisco dizer que os números do Paraná eles não são tão ruins em relação ao Brasil. Eu quero dizer que o Paraná ele registra com muita eficiência. Então, talvez nós estejamos muito mal colocados em termos de outras unidades da federação, pela eficiência que nós registremos os dados. Não que nós não estejamos num estado muito machista, mas ainda assim nós temos muita eficiência para registrar o que é feminicídio e muito cuidado para registrar o que é feminicídio. Não oficialmente. Oficiosamente, pelo que a gente sempre entendeu de Brasil. Promotora, o norte e nordeste do Brasil, ele é mais machista ainda? Ou isso é fake? Não, o sul é muito machista. Também. Também? Também. Por mais que essa colonização europeia que a gente tenha, um conhecimento um pouco melhor de leis, porque até então você tem estados, vamos dizer, longe de autoridades, estados com muitas fazendas, estados com pouca proteção policial, não são estados do Norte e Nordeste um pouco mais violentos no Brasil? Tem esse reflexo assim? Nada oficiosamente. Porque a gente pode procurar esses dados, porque muita gente fala assim, mas são os coronéis, porque eu sei de notícias de Ilha de Marajó, em que veio aqui uma convidada minha médica, que ela foi ter uma experiência no Nordeste, na Ilha de Marajó, e ela entrou com a família dela lá, ela como médica, para fazer um tipo de treinamento, e ela viu as meninas sendo oferecidas aos 13, 14 anos pelos pais. Pelos pais. E aí ela sentiu um baque daquilo, olhou para a família dela e falou, o que a gente vai fazer agora aqui? Protege as crianças, denuncia, e aí até a própria denúncia, morosidade total, e tinha uma proteção em volta daquele tipo de tráfico de meninas, com 13, 14 anos, oferecidas ao sexo. E aí essa médica, ela falou que ela voltou sem mala, sem nada, porque ela tentou vender tudo, deixar tudo para as famílias lá, porque as mães estavam oferecendo as meninas por R$10, R$15, você entendeu? Então, assim, isso eu acho que não acontece aqui em Maringá, Londrina e Biporã, isso aqui não acontece por aqui. Acontece em lugares distantes. Por isso que essa é a minha pergunta. Será que o Brasil ele é um pouco separado nessa questão de violência? Lugares onde tem menos proteção policial? Não oficiosamente. Extraoficial. Apenas como curiosidade. Será que não? Na Amazônia mesmo. Como é que a gente vai fazer para observar um país desse tamanho continental? Porque nós temos de ponta a ponta Ayapoc-Chuí, 6 mil Marcão, eu quilômetros. gostaria de voltar aí não uma memória muito distante. O que acontece é que quando a gente fala de violência sexual contra meninas,
e aí a gente vai entrar na questão do machismo, o que se acha é que meninas de 14 e de 16 anos, porque elas têm experiência sexual, acha-se que elas estão consentindo e elas têm condição de entender aquilo que elas estão se submetendo. Só que o que acontece é que essas meninas que acabam vendendo seus corpos com 14, 16 anos, essas meninas, o histórico dela é que elas foram vítimas de abuso sexual quando crianças. Então, eu que trabalhei com crimes sexuais contra crianças e adolescentes, eu posso dizer isso, eu trabalhei em Londrina há 10 anos, e nós tivemos aqui uma rede que vários processos, empresários e agentes públicos foram julgados e condenados, em que, inclusive, a virgindade de meninas eram negociadas, aqui e que esses empresários saíam com as meninas apenas uma vez, e que na próxima vez eles já queriam sair com uma menina diferente. Isso nós estamos falando em 2015, em 2014. Uma história recente. Sim, uma história recente. Tá perto de você. Né? Tá perto de você. E envolve cerca de 10 pessoas e cerca de 40 meninas. E isso tem tudo a ver com o Dia da Mulher, e isso tem tudo a ver com o quanto a mulher é objetificada, né? E esse esquema de sair com meninas e aí oferecer para as meninas um curso de inglês, oferecer para as meninas um aplique de cabelo, oferecer para essas meninas uma calça nova, está ligada à vulnerabilidade dessas meninas que vivem na periferia da nossa cidade e que não têm acesso a que a minha filha, que é adolescente, tem acesso. E é o desejo do adolescente consumir, se inserir no grupo social, e a única coisa que essas meninas têm a oferecer é o seu corpo jovem e bonito. Então, nós estamos falando da objetificação da mulher, e que muitas vezes essas meninas não se sentem valorizadas. Então, a gente não precisa ir lá na Ilha de Marajó. Aqui. A gente pode ficar aqui em Londrina. Eu acho que esse ponto que a doutora Suzana traz sobre a eficiência, inclusive, dos dados, né, sobre feminicídio. A minha preocupação sempre com esses dados é que a gente só tem o dado da mulher que morreu, ela foi morta. Uhum. Aí a gente tem muitas mulheres que apanham ou que são abusadas e que muitas vezes não falam sobre isso. Então, quando a gente traz o Dia da Mulher aqui, a gente está querendo dizer assim, gente, mulher, se você estivesse vivendo essa situação de violência, e eu falo isso porque nós temos... Eu trabalho com 95% das pessoas que trabalham são mulheres, e a gente fala muito sobre isso. Assim, em relação à criança, é importante que se saiba que não é só lá que isso pode acontecer. O que acontece é que em Londrina, a gente tem uma rede muito fortalecida com a educação, assistência social, a saúde, né, doutora? A gente faz um trabalho muito forte. Então, a gente tenta, a todo custo da política pública de Londrina, proteger a nossa infância. Mas isso pode acontecer. E se o adulto, o vizinho, o tio, a tia, escutou que uma menina ou que um menino, que seja uma criança, está passando por isso, ou o melhor agora, né, que as leis avançaram em relação às mulheres, o próprio vizinho do prédio, o síndico do prédio pode responder se aquela mulher sofreu uma violência e não fizer a denúncia. Então, assim, é o teu vizinho, é a tua vizinha, é a tua colega da igreja. É uma rede de denúncia, né? A gente teve recentemente no Brasil o caso de uma cantora famosa da música gospel que morreu, e ela tinha pedido para o pastor ajudá-la em oração para o marido parar de bater nela. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, isso eu digo de quem trabalhou e quem tem essa pauta no coração e de quem trabalhou 10 anos com violência contra a mulher e continua trabalhando, é a seguinte: tudo que a mulher quer é ser credibilizada e não as suas situações narradas serem vistas com desconfiança. E aí eu trago à tona a vítima do caso Daniel Alves. A preocupação dela era que a fala dela fosse credibilizada. Né? As mulheres que estão num casamento e se a relação sexual não for consensual, é estupro.
A mulher tem que saber disso, né? O maior medo de qualquer mulher que anda na rua sozinha, de um homem é um assalto, de uma mulher é um estupro. E isso o homem nunca vai entender. E o homem nunca vai compreender. Muitas mulheres não denunciam um estupro com medo do seu próprio companheiro, de serem não credibilizadas pelo seu companheiro. E isso um homem nunca vai entender. Então, quando a gente fala da liberdade da mulher e do dia de luta de uma mulher, é isso que uma mulher tem que enfrentar todo dia. Porque quando uma mulher diz que sofreu um assédio no trabalho, ela sempre recebe como contrapartida desse relato dela uma desconfiança de o que ela quer em troca. Será que ela quer uma indenização? Será que ela está querendo uma promoção? Nunca é levada a sério aquela denúncia. Exatamente. Sempre, e tem uma questão que é assim, ó, uma mulher tão boa, né? Ela é tão gente boa, ela não merecia apanhar. Que mulher que merece apanhar? E aí, esse Concordo, é uma fala... concordo. Perfeito, E secretária. essa questão do assédio exato, também é assim, ó. E quando a doutora Suzana fala de sororidade, a gente trabalha, mas geralmente a gente vê mulheres julgando mulheres o tempo todo, né? Quando fala assim, mas também, né, você viu, fica de sorrisinho, olha a roupa que ela usa. Então, sempre a culpa é... Isso a gente vê todos os dias, sempre... Toda vez que uma mulher fala, olha, eu estou sofrendo uma situação assim, mas o que será que ela fez, né? Relatos, você ouve isso na rua de pessoas, e eu acho que a obrigação de todo mundo que ouve, por exemplo, esse podcast que está ouvindo até agora, esse programa, deve ser assim, como é que eu vou acolher, aprender, como é que eu vou evoluir, porque todos nós estamos em processo de evolução. Não é só homem, não. Nós, mulheres, precisamos entender que todo mundo pode ser machista, que a gente precisa evoluir, precisa entender que tem muita gente que passa por situações, muitas mulheres que passam por situação de violência, que muitas vezes não vão falar. Quando a gente chega aqui e fala o número de feminicídio, é o 5º país que mais mata, mas quantas mulheres apanham, quantas mulheres sofrem violência psicológica que elas nem sabem que é violência psicológica? Não, a própria pressão do dia a dia, com ciúme, com restrições, com machismo de roupa, de emprego, de empoderamento, de fazer alguma coisa. Tem muita gente que eu conheço que o homem controla totalmente o dinheiro da casa e a mulher tem que ter violência dinheiro. financeira, mas, assim, né, só para puxar ainda dessa parte, porque assim, a gente falou bastante de feminicídio, mas a doutora Suzana também comentou sobre o assédio, e assim, a gente recebe trabalhadores, né, a gente recebe trabalhadoras, e a gente conversa, faz o acolhimento de várias pessoas, e assim, percebemos que o homem, ele tem uma tendência a denunciar mais. E a mulher, toda vez que ela é acolhida, né, e a gente diz que ela precisa levar, que ela precisa, né, colocar isso à tona e trazer isso à tona, ela tem medo. Então, assim, vai de encontro exatamente a isso que está sendo dito aqui, porque toda vez que a mulher trouxer uma história que seja de assédio, ou que seja, né, de violência, enfim, de várias coisas que ela está passando, ela realmente vai ser julgada por um crivo diferente, né? E assim, ao saber disso, acaba que fica com medo. E nesse contexto aí é que a sororidade entra. Digo mais, não só a sororidade, mas assim, a representatividade feminina. A gente precisa disso. Então, assim, quando tem lá, por exemplo, tem uma secretária de educação, tem uma secretária de RH, somos só em 5, cara. São 28 titulares, mas são 5 mulheres só comandando pastas, né? E assim, nesse sentido, a nossa representatividade, ela trouxe sim, que eu sei, depois eu posso dar exemplo disso, ela trouxe ganhos para as mulheres porque a gente consegue enxergar, a gente sabe da nossa dor, a gente entende a outra, e assim são a questão dos iguais que podem se olhar e se entender. Então, essa representatividade, eu acho que ela fecha ali uma questão principal, que a gente consegue enxergar, mas a gente consegue ainda criar mecanismos para que as outras venham e denunciem e comecem também a não ter que passar por tudo isso. Muito bem, eu estou saindo para mais um breve intervalo comercial. Eu sempre falo assim para os meus convidados, olha, vocês mandam alguns temas tal para a gente começar a assinalar aqui, para a gente caminhar por um processo aqui, pelo menos, de pensamento e a gente sempre fechar o pensamento. Mas um assunto como esse, eu nem comecei a fazer as perguntas mais básicas para vocês. Por quê? Porque a gente apertou só um botãozinho no começo, dizendo assim, desigualdade, e aí
vamos embora. E a gente tocou agora no assunto a respeito de violência. Eu quero depois comentar com vocês a respeito dessa nova família que a gente tem que orientar, né? Recursos humanos, o que traz a Claro, né? Essas mudanças nos recursos humanos, esse estudo que a gente tem que ter, né? Porque até então nós acabamos de identificar violências, e você me lembrou, promotora desse caso que aconteceu recentemente em Londrina, que espantou todo mundo, né? A gente está achando que está acontecendo na Amazônia, Ilha de Marajó, e aconteceu aqui, dos nossos vizinhos, né? Amigos da gente, muita gente importante, não é verdade? E aí foi um bafafá tremendo na cidade de Londrina, tudo a ver com violência contra menores de idade. No próximo bloco a gente volta, aí sim, quais são os recursos e as ferramentas que a gente possa implantar no pensamento nosso, vocês que têm cargos tão importantes na cidade de Londrina, para a gente falar sobre a nova mulher, essa nova sociedade que a gente ajuda a construir, principalmente com a 91,7. Não sai daí, a gente já volta com Maria Tereza Pascoal de Moraes, Suzana Lacerda e Giuliana Fagion Beluschi. Italiana, Fagion. Muito bem, a gente já volta pela 91,7, não sai daí. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta pela 91,7
com as convidadas, Maria Tereza. Eu sempre repito novamente, porque como o programa tem 1h30, tem muita gente que desliga o rádio, sai, bate papo, está na estrada, o sinal entra, volta. Então, para você que está de volta aqui, Maria Tereza Pascoal de Moraes, secretária municipal de Educação de Londrina, Suzana Lacerda, promotora de Justiça do Ministério Público, e a Juliana Fagion Beluski, secretária municipal de Recursos Humanos. E o nosso bate-papo a respeito dessa semana, que tem que ser o ano inteiro, mas é uma semana que a gente tem que bater muito pesado para falar a respeito dos direitos e deveres esta mulher que a gente está discutindo, violência, aceitamento, novidades. E aí a gente já falou sobre alguns assuntos e a gente, nesse bloco, eu queria pedir para vocês como é que a gente constrói esta nova mulher. Como é que a gente constrói esse novo cenário nas empresas, recursos humanos? Quando vai se contrata igual, é do mesmo jeito, é com pesos e medidas iguais a homens e mulheres. O setor de recursos humanos tem um pensamento diferente. Exemplo, vamos lá ao Ministério Público contratar os novos funcionários do Ministério Público ou as novas professoras. Como é que os recursos humanos, o novo recursos humanos, tem ainda? Assim, eu tenho experiência na iniciativa privada e na pública, então vou te falar, a privada, ela vai lembrar que a mulher engravida, ela vai lembrar várias coisas na hora de contratar e vai sopesar isso na hora de concorrer com o homem, entendeu? Você então, passou assim, lá vários poxa, anos, essa 16 pessoa anos você vai sair, passou, né? ela vai ficar 4 meses aqui na iniciativa privada, ou 6, dependendo da empresa, né? Ela vai ficar fora, ela vai me dar esse prejuízo, entre aspas, Tem filho entendeu? pequeno que fica Tem filho doente. pequeno. Então, assim, aí tem a questão da administração pública, que a gente tem um mecanismo que é mais honesto para isso, né? Que é o concurso. Então, assim, ali está medindo o conhecimento, né? E a gente vem para fazer e puxar só o próximo classificado da lista, seja ele homens ou mulheres. Tá vendo que tá entrando mais mulher, né? Sim, sim. Então, assim, as mulheres, é claro que elas são forjadas hoje a serem melhores, sim, que os homens. Porque para a gente ser ouvida, ou para a gente ser, né, as pessoas escutarem aquilo que a gente está falando e darem credibilidade, a gente precisa ser 1000 vezes melhor do que eles. Então, assim, eu preciso fazer 2 graduações, 2 pós-graduações, 3. A gente tem que se superar em várias coisas. Então, acaba refletindo, inclusive, isso no concurso público. Agora, lá dentro, quando a gente percebe, será que é tudo igual mesmo? Será que ainda não existia uma cultura machista? E aí, sim, a gente vê que as leis, quando elas foram feitas numa cultura bem mais machista, sim. E quando a gente se depara com essa situação, é nosso papel, enquanto representatividade das mulheres, enxergar isso e poder mudar. Então, assim, a doutora Suzana passou por uma situação anterior com o próprio RH da prefeitura. Então, assim, que as mulheres, quando elas passavam por concurso, elas eram obrigadas, se estivessem gestantes, a fazer o raio-x. Mas, gente, mulher gestante não pode fazer o raio-x da coluna. Então, assim, como é que a gente vai mudar isso? Né? Então, houve ali depois um entendimento em que a gente, né, viu a possibilidade de mudar isso. Mas existem outras coisas também. Então, por exemplo, a nossa lei antiga que era, copiando outros estatutos, né, outras leis, ela tinha lá que uma mulher, ao gerar um natimorto, ela teria 30 dias de licença. 30 dias. Então, assim, nem a puérpera é 30 dias, é 40, né? Então, o que 30 dias, uma mulher que gestou 9 meses, tinha uma criança ali para nascer, entendeu? O que isso vai refrescar a cara na vida dessa pessoa? Ela teve ali mudança física, psicológica e, né, passou por uma situação complicada. Trauma do óbito, né? Sim, e aí a gente foi, olhou, cara, isso está errado, não, vamos mudar. Graças a Deus, nosso prefeito é uma pessoa muito boa para enxergar essa questão humanitária e, assim, acatou e a gente conseguiu passar a lei. Mas existem, por exemplo, outras situações, agora que a gente está com concurso público vigente, né? Nós temos aqui na Prefeitura de Londrina uma inovação, porque doadora de leite materno não paga taxa de inscrição para concurso público, mas isso não existe no Brasil inteiro.
Nós criamos aqui porque mulheres estavam ali enxergando uma situação e a gente fala, poxa, uma pessoa que não tem leite materno, que ela não conseguiu amamentar, ela vai lá, gasta, sei lá, R$100 uma lata de leite, é muito caro, né? E às vezes para conseguir e tal, então vamos incentivar isso. De mecanismos que a gente pode trabalhar, a gente trabalha, mas isso não seria possível. E aí eu volto sim a afirmar, se fosse um homem que estivesse lá. Porque eles nunca viram isso, né? Então, assim, mas, gente, o homem é mauzão. Não, não é isso, não. É a questão da representatividade mesmo, entendeu? Isso não é uma guerra. É a questão de saber enxergar o outro igual a você, né? E as mulheres conseguem se enxergar. E essa questão de representatividade é muito importante porque a gente chega num lugar, mas não adianta se chegar sozinha. Você tem que abrir portas para que outras mulheres venham. Você tem que ajudar as suas colegas, você tem que ajudar o seu grupo para que outras mulheres tomem esse espaço, né? Nós somos em 90% de mulheres na educação do país e a gente só teve uma ministra no começo dos anos 80. Não está na hora de Londrina também ter uma prefeita mulher? Eu acredito que é uma discussão que pode ser feita, com certeza. Nós temos aí, precisamos, na Câmara Municipal, a gente tem 7 mulheres, né? Precisamos pensar nisso, a eleição está aí. Quantos cargos como de vocês, de secretário, tem? São 20? 28. São 28 titulares, são somente 5 mulheres. Pelo menos meio a meio, né? No mínimo meio a meio. Maria Tereza, quais são os melhores programas de desenvolvimento de liderança para mulheres? Eu faço parte de alguns coletivos do Brasil que discute mulheres na liderança. A gente tem, inclusive, uma brincadeira num desses grupos, né, de rede social, que a gente tira uma foto numa reunião que só tem homem, a gente de mulheres escreve me sentindo acolhida. A gente sempre dá exemplos nesse grupo. É o fortalecimento entre as mulheres. É o fortalecimento. Qualquer assunto de liderança sistêmica, qualquer assunto hoje do mais moderno que você tenha sobre desenvolvimento de liderança, ele é adaptado, ele pode ser absorvido, aprendido por um homem ou por uma mulher. Só que nós, mulheres, eu acredito que a gente tem que se fortalecer muito nestes grupos. Uma ouvir a outra, uma entender, uma dizer assim, olha, eu sei que você está passando. Porque muitas vezes é só esse acolhimento que resolve muitas das coisas que estão por aí, né? Às vezes é só alguém acolher a gente. Então, eu acho que líder todos podem ser. E a liderança, ela não é nata. Ninguém nasce, eu sou o líder nato, iluminado. Não, liderança é desenvolvida. As habilidades são desenvolvidas. Exatamente. Né? Eu acredito que qualquer um pode ser líder se fizer um curso, se desenvolver aquelas habilidades. Então, para além disso, que é igual a todo mundo, essas habilidades podem ser desenvolvidas, o acolhimento entre as mulheres faz muita diferença. Eu percebo que Londrina tem bastante desenvolvimento de setores, né? Eu percebo que tem coletivos interessantes, né? As pessoas realmente elas se manifestam para isso. Londrina, você, promotora, você atuou em vários cargos extremamente importantes na cidade de Londrina, principalmente na defesa, né, da criança, do adolescente. Londrina é uma cidade machista? Nós temos uma cidade com 90 anos, estou dando tempo de você pensar. Londrina é uma cidade com 90 anos, nós somos uma cidade que a gente comenta que nós somos um pouco industrial, ela é um pouco agrícola, e aí a gente ficou um pouco nesse marasmo entre saber se somos totalmente agrícolas, totalmente industriais. Nós somos vizinhos de São Paulo a 60 quilômetros, nós respondemos muito mais para São Paulo do que para o interior do Paraná. O que é Londrina pela visão de uma promotora que passou tanto tempo e ainda atua com essas atribuições na defesa da violência doméstica, familiar contra mulheres? Nós somos uma sociedade londrinense machista. Nós somos uma sociedade ainda que você olha assim e fala, mas tem muito protecionismo desses grandes coronéis ainda, porque, não sei, o que é Londrina pela visão da promotoria? Eu vou me valer dos dados nacionais. As mulheres têm a sensação que 65% das pessoas são machistas. Londrina não está diferente disso. Ponto. Né? O que eu posso ver da minha experiência agora desse olhar de gênero na saúde, por exemplo?
a gente tinha dificuldade de colocar a DIU nas mulheres nos postos de saúde. Estava sobrando DIU nos postos de saúde, porque os profissionais de saúde sequer ofertavam para as mulheres DIU. E é um método que menos prejudica as mulheres em termos da sua saúde física. Nós temos ocorrência de maridos, companheiros, namorados interditando a mulher na questão do DIU, porque essa mulher não poderia colocar o DIU, ou não poderia colocar o anticoncepcional. Então, para a mulher, o DIU é bom, porque daí o companheiro nem sabe que ela está usando um método anticoncepcional. O que nós estamos trabalhando hoje? Para que essa mulher tenha analgesia no parto vaginal, que uma mulher hoje no SUS não tem essa analgesia, que é o mínimo, a mulher parir sem dor, né? Então, quer dizer, diante dessas situações, eu posso te dizer que nós ainda estamos gatinhando, né? Nas questões de uma dignidade. E isso não é só Londrina, tá? Eu estou falando como reflexo, né? De Brasil. E ainda nós temos uma interlocução que nós estamos conseguindo caminhar. E Marcão, acho importante, a gente está falando de mulher, 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 você está falando com 3 mulheres brancas. Se a gente for fazer o recorte de uma mulher negra periférica, o que eu e as secretárias passamos é fichinha perto do que as mulheres negras vivem. A discriminação que uma mulher negra vive, ela vive 3 discriminações: da classe, da raça e da cor, que são 3 discriminações que nós aqui não vivemos. A gente só vive em razão do gênero, né? Porque nós aqui temos cargo de poder, nós somos brancas e estamos em outra classe. E isso também se reflete nos dados da violência. As mulheres negras sequer alcançam a polícia, sequer alcançam o Poder Judiciário e o Ministério Público, e os níveis de feminicídio eles estão nesses dados vertiginosos em relação às mulheres negras. É um bom recorte da sociedade, porque às vezes a gente consegue ver, eu chamo as pessoas de invisíveis, né? Quando você chega num lugar e que tem às vezes uma mulher negra, né, atendendo, o garçom, o frentista de um posto, a gente passa, observa o serviço, mas não observa a pessoa. Então eu falo que são pessoas invisíveis. Cara, você passou por pessoas que você não cumprimentou, você passou por pessoas que você não agradeceu, você passou por pessoas que estão trabalhando na mão de obra e que você recebeu o trabalho, mas não agradeceu aquela pessoa que estava ali. Foi aquela fala de vocês que o começo do trabalho das mulheres era um trabalho de assistência, né? Era guardadora, eram cuidadoras, professoras, enfermeiras. Os homens não deixaram o trabalho pelo lado intelectual, mas sim pelo lado braçal das mulheres. Nós temos então um futuro para ser desbravado na área de vocês. Ele está, pelo menos aqui na cidade de Londrina, está sendo desbravado. Eu percebo que vocês têm, pelo menos, voz, né? Se nós estamos hoje numa das principais emissoras, né, da região toda, não só do Paraná, mas, enfim, do sul do país, essa voz nossa ela é ouvida por milhares e milhares de pessoas. Pelo menos a voz nós temos para comentar, porque vocês estão aqui, vocês 3, são 3 pessoas e vocês 2 respondem à Prefeitura de Londrina. Nós temos, então, uma prefeitura e um prefeito afável a esse comentário. Tem muita gente por aí que vocês estariam proibidas de comentar. Concorda comigo? Marcão, acho importante pontuar uma coisa, até nesse recorte mulher e raça, da importância de 2 secretárias sensíveis a essa visão, né? A secretária Maria Tereza, de ter aí um braço, eu brinco que ela tem vários braços direitos, né? Mas de ter um braço direito de uma professora da rede com um letramento racial muito importante, e por ela reconhecer de que eu e ela estamos por sermos mulheres brancas, aprendendo sobre o letramento racial, então ter do lado dela uma pessoa com letramento racial para trabalhar isso, e o mesmo eu digo da secretária Juliana, de trabalhar as questões raciais, não só da mulher, mas dos negros em geral na secretaria,
ter buscado dentro de outra secretaria ou dentro do município quem a auxiliasse nesse papel. Então, por isso que eu digo, Maria Tereza, a gente tem que ampliar a sororidade, mas a gente tem buscado em outras mulheres potentes para trabalhar junto. Concordo. Exato. E essa a questão do que a gente pode fazer, fiquei pensando aqui, o que a gente pode fazer na educação? Nós temos um grande desafio, que é mulher que tem filho na escola, mulher que tem o filho na creche, ela consegue trabalhar e ser independente economicamente falando. E esse é o desafio que vai ficar para o próximo bloco, senão a plaquinha vai subir de novo ali. Eu tô ligada nos 30 segundos. Você está ligada no programa. Estou ligada no programa, mas a gente... Como é bom conversar com vocês que têm acesso constante às entrevistas, né? A melhor política pública para a mulher é que ela tenha dinheiro para se sustentar. Isso a gente consegue através da creche, eu falo isso depois. Muito bem, estamos saindo para um próximo intervalo comercial, como a minha produtora Maria Tereza aqui já sinalizou, e a gente já volta com mais informações e para o nosso bloco final e considerações finais. Não é a nova mulher? Não. O que pensa Londrina sobre este assunto? É o que a gente está desvendando no próximo bloco. A gente já volta.
Estamos de volta para considerações finais, já agradecendo essas 3 profissionais, mulheres com as suas competências. A vida não foi fácil para elas também, porque normalmente é muito fácil depois ver uma fotografia bacana, posada, né? Assim, legal. Ah, o que você é? Nossa, eu tenho tal cargo. Falando nisso, eu precisava visitar vocês, né? Eu precisava visitar a Juliana lá na secretaria. Suzana, onde é que você fica? No fórum? Não, meu gabinete fica no prédio do Ministério Público, que é o mesmo prédio que o GAECO. Ah, é? É. Que legal. Ali na Capitão Rufino 605. Tem cafezinho lá, essas coisas? Tem. Bolachinha, não? Tem. Uma cafeteira que funciona. Sabe que ela apertou a minha aqui? Olha a Suzana, ela apertou a minha e ficou esperando, mas ela não ligou. Ela não ligou, ela ficou pi. Mas ela tomou depois. Ela tomou ela tomou Fazia, cafezinho. tá Então eu difícil. vou lá tomar cafezinho com vocês, porque esse ambiente é importante, não só a imprensa, é importante as pessoas entenderem o trabalho de vocês, né? É importante entender a nossa cidade. Amamos a nossa cidade, sim. Vivemos na nossa cidade, sim. A gente vem para cá para quê? Ou passamos em concursos, né? Ou a gente vem em questão de saúde, algum emprego que nos trouxe aqui. Mas então, se todos vocês, quase 700 mil pessoas moram nessa cidade, né? É uma cidade que vai completar 90 anos. Se a gente não discutir ela num órgão público como esse, numa rádio pública como essa, não é verdade? Ela que tem uma abrangência tão grande. Bom, falando sobre o Dia da Mulher, sobre a Semana da Mulher, o melhor desempenho que a Secretaria da Educação pode fazer é cuidar dos filhos dessas mulheres para elas irem trabalharem. Além de educar, né? Porque a escola é um espaço de cuidado e de educação, de cuidado e de aprendizagem. Então, a gente tem ampliamos muito o número de vagas de 0 a 3, especialmente, que é a maior dor. Mãe quer uma vaga na creche para ela poder voltar para o mercado de trabalho, porque lá no mercado de trabalho, né, Ju, é difícil conseguir isso. Então, a gente tem creches sendo construídas, creches que serão abertas, para que essas mães possam ficar. E em 2024 a gente chega a 25% das matrículas em tempo integral, porque não só a creche, né, mas a criança de 6, 7, 8 anos, ela ficar o dia todo na escola, sob orientação dos adultos, num espaço seguro, que as nossas escolas são seguras, facilita a vida dessa mulher. Então, o compromisso que a gente tem na educação, além dessa questão da aprendizagem da criança, de que ela aprenda a ler, aprenda a escrever na idade certa, que ela tenha acesso a todo o que é direito dela, né? A criança aprende multiplicação porque é direito dela aprender multiplicação. Ela aprende a ler porque é direito dela aprender a ler. Então, a gente trata isso com muito cuidado, sempre olhando para a mãe. A mãe que tem onde deixar o filho, ela sabe trabalhar mais tranquila. Ela consegue uma carteira assinada. Então, a gente tem esse desafio. Acho que Londrina não pode abrir mão do sonho de ter o tempo integral para as crianças e também que mais crianças tenham acesso à creche. É um desafio seu, pessoal, profissional, esse ano. Desafio. Entre muitos, este. Entre muitos, eu acho que esse além de ser o meu, eu quero que seja de Londrina também, que as pessoas têm que pensar nisso. Uma mulher que sai para trabalhar, deixando o filho na creche ou na escola em tempo integral, ela está mais tranquila, ela vai ser uma mulher mais feliz, com certeza, e a gente tem que trabalhar para que as mulheres sejam mais felizes, além dos homens, mas hoje nós vamos falar só de mulheres. Só de mulheres. Juliana, os seus projetos para a sua secretaria no ano de 2024? Primeiro, te agradeço, Maria. Assim, a Maria, ela fala essas coisas das mulheres que têm filhos e que precisam trabalhar. Me encaixo nessa situação, entendo perfeitamente, né, todas essas questões, a gente fica pensando muito, e lá no RH, ela tem o nosso apoio, inclusive, para fazer isso. Tem hora que ela me demanda umas coisas, eu falo, não sei nem como que eu vou fazer isso, mas vamos fazer o negócio funcionar, né? Essa máquina precisa girar, né? E assim, a gente tem esse tema nosso aqui para falar sobre a nova mulher, né? E a nova mulher somos nós mesmas, né, Marcão? Somos nós com mudança de comportamento, com mudança de ação, dar as mãos uma para as outras. E esses projetos todos, principalmente na Secretaria de RH, é muito difícil a gente falar somente em igualdade quando a lei não trouxe equidade. Né? Então, assim, eu olho bastante para a questão legal e a gente tem vários projetos e todos eles são em cima de alteração legal, principalmente na questão da equidade da mulher.
Tá, então assim, são até coisas que a gente ainda está trabalhando, está estudando, mas pretendo levar adiante. Muito bem. Suzana Lacerda, muito obrigado, promotora de Justiça do Ministério Público na cidade de Londrina, obrigado pela sua presença e os projetos principais, ou pelo menos um, que é aquilo que você vislumbra para 2024. Não, felizmente um dos meus projetos é o mesmo que a secretária, que eu estou aqui no encalço dela para essa questão das creches. Eu acho que é importante frisar aqui, inclusive no programa, o salto em termos de quantidade e qualitativo na questão das escolas aqui municipais em Londrina, mas a gente ainda tem um déficit. E eu estou, no meu papel, cobrando aí desse déficit. E a gente tem que fazer esse link, né? Se a gente tiver escola, a gente está protegendo as crianças e a gente está possibilitando para essa mulher ser força de trabalho, buscar a sua independência, sair, de repente, de uma situação de violência que ela está enfrentando. E eu diria que 2 projetos, para mim, são a analgesia no parto também, que é uma coisa que eu estou trabalhando faz mais de um ano com a maternidade aqui em Londrina. E nós estamos com um problema muito sério aqui, que também são os ultrassons para as mulheres grávidas, que também a gente quer resolver até meados do ano, né? Que é para dar Dois assuntos importantíssimos, né? dignidade para essas mulheres, para elas terem tranquilidade aí durante o parto, de saber que o seu bebê está bem, que elas estão bem. São pontos que na área de saúde eu não vou abrir mão. E eu penso que o mote é uma não solta a mão da outra e que nós vamos trabalhar todo mundo junto para garantir os nossos direitos. E como foi muito dito aqui, acho que no decorrer do programa, eu acho que é acolher e credibilizar a outra mulher. Para uma mulher delatar uma situação de assédio, de violência, de sofrimento, não é fácil. Porque ela está lutando contra toda uma sociedade que não acredita nela, que descredibiliza, que quer que essa mulher seja uma guerreira. A gente não é guerreira, a gente só é mulher. E a gente tem uma série de papéis e a gente quer partilhar esses papéis e quer caminhar ao lado, se tiver um homem, ao lado de um homem ou das parceiras que a gente escolher, enfim. Então, essa é a mensagem, acho que a gente deixa na manhã de hoje. Eu fiquei muito feliz, porque vocês também se conhecem, né? Ah, sim. Vocês devem estar assim, sempre se encontrando nos corredores da prefeitura, no fórum, por aí, nos eventos, né? É legal isso. Eu percebo que eu já trouxe, o ano passado, acho que 4 ou 5 das secretárias juntas, você lembra? A gente já bateu um papo sobre veio isso. depois também, né? Acho que veio depois num outro encontro Sim. também. Eu sempre estou trazendo vocês e eu gostaria, mais uma vez também, nossa promotora vir ao programa para a gente discutir outros assuntos relacionados à Londrina. Quando a gente gosta de Londrina, a gente gosta de discutir assuntos, né? E com a relevância que vocês têm, com a importância que vocês têm, com os estudos que vocês têm, não é? Eu acho que tudo aquilo que é divulgado numa rádio tão popular como a Pai Querer alcança muita gente. Eu tenho certeza absoluta que a gente plantou muita sementinha na cabeça de muita mulher que está sendo violentada, muita criança que, sabe, possa ouvir, nosso público eu sei que é mais adulto. Então, você, mulher, eu tenho certeza absoluta que eu aprendi um pouco mais com essas mulheres e a gente tem que combater cada vez mais esse machismo em todos nós homens, que a gente foi educado assim. E a gente tem que aprender todo dia, diminuir um pouco mais essa observação tão diferente que a gente faz nas mulheres, né? Então, eu dou a mão à palmatória, eu aprendo todos os dias. Todos os programas que eu faço aqui, eu aprendo um pouquinho, e tomara que vocês também tenham aprendido aí do outro lado. Obrigado a todos vocês pela nossa audiência, obrigado por você pela audiência de sempre, e principalmente porque eu tenho certeza que Deus estará com a gente semana que vem, ok? Até lá.